Fala pessoal, meu nome é Henderson, eu sou psicólogo e eu atendo pela abordagem da psicanálise, mais especificamente a psicoterapia breve de orientação psicanalítica. Eu sou Bruno, também psicólogo, atendo pela cognitivo-comportamental, também conhecido como TCC. E o tema de hoje é: o que é ou não doença segundo a psicologia? Como referência, a gente vai utilizar esse livro aqui que vocês estão vendo, Manual de Psicopatologia, do Elie Cherniot. Esse livro, logo no início, ele aponta algumas questões que podem ajudar a gente a entender o que é ou não doença. A gente dividiu isso em 3 critérios, a gente vai estar explicando ao longo desse vídeo. O primeiro critério para diferenciar o que é ou não doença, o que é ou não patológico para a psicologia, pode ser o critério de quantidade. Quantidade é um bom critério, a gente sempre utilizou isso daí. Por exemplo, se você está numa sala com 20 pessoas e tem uma pessoa tossindo, você deduz pela quantidade que aquela pessoa que está tossindo é quem provavelmente deve estar doente. Então, quantidade sempre foi um bom critério. Porém, não necessariamente ele serve para tudo. Por exemplo, se você pensar que a maior parte da população mundial tem cárie, usando essa lógica de quantidade, doente seria aquele que não tem cárie. Então você vê que esse critério ficou meio falho, ele não preencheu 100% das questões. E usando agora mais uma questão da psicologia, por exemplo, pessoas com QI 180, é uma quantidade irrisória da população. E não são pessoas adoecidas, não é considerado patologia uma pessoa ter um QI alto. Então você vê que quantidade não basta. Então a gente vai para o segundo critério. O segundo critério é o critério de sofrimento. É muito comum no meio da medicina esse critério funcionar muito bem. Então você chega no médico, ele vai perguntar onde dói, você vai, por exemplo, e você vai comentar com ele sobre esses sintomas de sofrimento. Seja lá qual for, a dor foi só um exemplo. Mas quando a gente vai para o ambiente da psicologia, isso é um pouco diferente. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que está no estado de mania, uma pessoa nesse estado ele não consegue sentir sofrimento, ele sempre está muito bem, muito bem, a ponto de não conseguir nem prever a longo prazo ou médio prazo consequências para as ações que ele toma. Então assim, a pessoa vai lá no shopping e ela faz um monte de compra, está se sentindo ótimo fazendo compras, mas ela não consegue ver a possibilidade de prejuízo que isso vai trazer para ela um pouco adiante, entende? Até mesmo a pessoa pode estar tão bem, tão cheia de si, que ela não vai se preocupar com uma ameaça próxima. Se deparar com um assaltante armado, ela vai achar que ela é tão capaz de fazer qualquer coisa, resolver tudo e reagir a um assalto, por exemplo. Então esse critério de sofrimento, ele não ajuda você, na psicologia pelo menos, eu não sou médico, não posso falar pelos médicos, mas ele não consegue satisfazer o suficiente um critério para você separar o que é patológico e o que não é. Depois disso ainda tem o terceiro critério, que já envolve uma questão mais sociocultural. Em primeiro lugar, você percebe que por ser uma questão sociocultural e a cultura se altera com o passar do tempo e conforme as circunstâncias vão acontecendo. Por exemplo, antigamente se utilizava da sangria para tratar alguns tipos de doença, e hoje em dia a gente sabe que isso não serve de nada. Para a psicologia, existem algumas questões que antes eram tratadas como doença e hoje já não são mais tratadas, como por exemplo a própria homossexualidade. Antigamente, os homossexuais por vezes eram rechaçados, eram tratados como pessoas perversas. A própria psicanálise, que é a linha que eu sigo, já tratou alguns indivíduos que eram homossexuais como sendo indivíduos perversos. E hoje a gente sabe que essa não é a configuração adequada. Como a gente sabe, a cultura é viva. A cultura ela não é uma coisa que vai ser sempre a mesma para sempre. Então, de acordo com a evolução científica, ideológica que vai acontecendo na sociedade, a cultura também vai se transformando. Uma coisa interessante que a gente pode usar para ilustrar da nossa cultura mesmo, aliás, aproveitando a data que a gente está agora, que é a época do carnaval, se você pegar uma pessoa lá fantasiada no carnaval do Rio de Janeiro, pensar ela daquele ambiente e colocar numa cultura onde o carnaval não é tradicional, não é costume, ela vai parecer totalmente anormal nesse âmbito. E muito provavelmente vai ser taxada como louca. Exato. Então esse é mais um critério que ele pode atender até certo ponto, mas também não serve para categorizar exatamente o que é patológico e o que não é. Por isso que é importante tomar muito cuidado na hora de categorizar as pessoas. Você vê que o processo de psicodiagnóstico é complexo, ele leva em consideração vários fatores. Então, na dúvida, procure um profissional da área. É importante lembrar que, apesar da psicologia não ser uma ciência exata, ela ainda continua sendo uma ciência. Então, fazendo um julgamento pelo senso comum, sem o conhecimento técnico da psicologia, pode acabar prejudicando você mesmo ou outras pessoas que você gosta.
Então, retomando o que o Renison falou, procure um profissional, faça uma avaliação com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Esse é o jeito certo de fazer. É isso aí. Se vocês gostaram, continuem acompanhando o nosso canal e o próximo vídeo vai ser sobre o tema luto. A gente vai estar discutindo algumas questões. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo se você gostou e acompanhe a gente sempre. Tchau, tchau.